Glória a Deus, irmãos. Quantos têm feito a oração? Quantos têm feito todos os dias? Vou começar perguntando todos os dias. Não, esqueci uns 2 dias, mas eu orei. Faltando uns 2 dias. Calma. Vou começar de novo. Quantos têm conseguido fazer essa oração todos os dias? Ninguém, mas eu vou profetizar que você irá conseguir fazer todos os dias. Quantos têm conseguido pelo menos 4 vezes por semana? Glória a Deus, aleluia. Vou profetizar que você vai conseguir a semana inteira. Quantos têm conseguido 3 vezes por semana? Glória a Deus. Tem um irmão, 2 irmãos. Vou profetizar que você vai conseguir a semana inteira, em nome de Jesus. Quantos têm conseguido 2 ou menos? Glória a Deus. Vou profetizar que você vai conseguir a semana inteira. Quantos não conseguiram? Por algum motivo? Eu não consegui porque eu não tinha ganhado. Então, vamos profetizar sobre a vida dos irmãos, que vocês vão conseguir e ler todo impedimento vai cair por terra. Em nome de Jesus. Outra pergunta: quantos têm sido abençoados? Amém. Irmãos, eu tenho sido tremendamente abençoado. É uma bênção. Sabe, recebendo novidade de vida, visão, palavra. Os irmãos sabem. Os irmãos sabem que nós temos pouco tempo de ministério, né? E nós começamos. Deus deu uma direção para o pastor Flávio, ele já vem orando há 5 anos, né? Por essa questão de começar a igreja, de começar algo novo. E Deus foi construindo algo, tem muita coisa ainda para vir, né? Ele tem me falado assim, tem só liberado alguns flashes, isso vai queimando meu coração. Eu falei, fala logo tudo, né? Você fica só esquentando, só pondo fogo na lenha aos poucos, bota logo, deixa acontecer que nem lá do Sadraque, Mesaque e Abednego, bota fogo de verdade, né? Aumenta a fornalha 7 vezes aí. Mas aí o vaso não aguenta. Então ele levou 5 anos orando, buscando o Senhor e recebendo tudo isso. É por isso que nós temos que ir bebendo e comendo aos poucos. Então, Deus começou a falar comigo e eu tenho compartilhado muito com o pastor Flávio. Eu tive uma experiência tremenda. E em seguida que eu tive uma experiência com Deus, eu acabei de avisar o pastor Flávio, eu sofri um acidente que eu fui parar no hospital. Em seguida, foi um negócio. Quando eu falo para ele, ele viu depois a mensagem e falou: Alexandre, você sofreu uma retaliação na mesma hora que você teve essa revelação. Então, qual foi a revelação que o Senhor me deu? Deus começou a falar comigo a respeito de 2 assuntos. E eu não consegui entender nada. Eu falei, Deus, e até agora, confesso aos irmãos que Deus a cada dia vem acrescentando, mas eu não consigo entender. O primeiro assunto que Deus falou comigo foi no momento que Jesus vira as mesas no templo. Deus começou a falar, chegou a hora de virar a mesa. Porque Jesus chega no templo e vira as mesas e você ainda está encostado. Deus ainda está devagarzinho me falando algumas coisas, eu vou escrevendo, eu vou colocando lá no papel, então tenho bastante coisa já anotado a respeito desse assunto. Mas o Senhor falou mais comigo a respeito do Mar Vermelho. Porque olha só, aconteceu algumas situações em minha vida, eu creio que na vida de alguns irmãos também, chegou um momento que nós não entendemos nada. Falamos, meu Deus, eu estou completamente perdido. E quando o pastor Flávio trouxe esse assunto, aí Deus começou a ministrar, e nesse dia Deus me falou o porquê que tantas coisas aconteceram. Eu falei, meu Deus. Então, quer dizer, se nós não tivermos revelação do que o Senhor quer fazer com o nosso ser, nós estaremos completamente perdidos. E é por isso que tem muitos irmãos abandonados, sozinhos, fora da igreja do Senhor. Por isso que Deus deu essa visão para nós de restaurar as pedras vivas. Então Deus vai construindo algo em nós e nós vamos compreendendo isso. Então, no momento da abertura do Mar Vermelho, eu comecei a estudar, eu queria entender. Eu falei, por que Deus me fala sobre, né, a abertura do Mar Vermelho? Eu quero entender. E eu comecei a estudar. Enfim, em um dos estudos que
que eu abro, o que está dizendo lá? Que os cientistas estão quase provando. Irmãos, eu vou deixar essa porta fechada, tá bom? E talvez eu passe a chave. Então, eu comecei a estudar. O que os cientistas dizem? Que a abertura do Mar Vermelho, eu não sei se vocês sabem, foi feita por causa de um vento. Foi um vento que abriu o Mar Vermelho. Eu vou pedir para os pais, segura um pouquinho assim, nós estamos gravando aí, fica passando na frente, atrapalha um pouco, tá bom? Mas não se incomodem com as crianças, tá bom? Elas são crianças. Amém? E aí os cientistas vão tentando provar que a abertura do Mar Vermelho foi feita por um vento. Foi uma coisa da natureza, que foi o vento que abriu o mar. Maravilha. E eu não comprei nem conversando com Deus. Falei assim, ó, tá difícil estudar isso aqui, porque é uma guerra. Como é que os cientistas tentam provar e eles insistem nisso? Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que tem vários assuntos. Eles provam, eles mostram o caminho, mostram a rota do vento, velocidade do vento. É um negócio surpreendente. E aí um dia eu estou dentro do carro, Deus ministrou no meu coração. Quem falou que o milagre tem a ver com o vento? O milagre tem a ver com o momento. Depois que o mar se abriu, se suponhamos que seja pelo poder do vento, quantas vezes mais ele se abriu? Nenhuma. É que o mar se abriu no momento exato. Então não tem a ver com o fato do mar ter aberto. Tem a ver com o momento que Deus age. Amém. Eu falei, Deus, isso é poderoso. Então é um momento que Deus age. Deus sempre vem no momento certo. Não importa de que forma que venha o milagre. Aleluia. Né? Vem por um caminho, vem por outro, vem pelo vento, vem pela chuva, vem pelo sol. Não importa. O milagre aconteceu. E Deus estava nesse negócio, porque Ele segurou aquele mar, aquelas duas paredes gigantes por muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas foi 2 milhões de pessoas. É muito tempo. É maior que Campinas. Não, o tamanho de Campinas. Não sei se você sabe o tamanho de Campinas. Imagina você preparar uma avenida para passar Campinas inteira. Quanto tempo eles levariam para subir até aqui? É muita gente. Então, aí Deus pegou e falou para mim. E eu tentando associar isso com a imagem de Cristo que nós estamos lendo, de refletir a imagem através do corpo. E aí Deus pega e fala para mim, em um momento da tua vida, eu permiti algumas coisas. Por causa do ambiente que você estava vivendo e você parou de refletir a imagem. E Deus começou a me falar do tempo de Pirituba, de Taipas, quanto que nós refletimos a imagem do Senhor. Só que nós não tínhamos revelação disso. Nós andávamos fazendo visita, né? Hoje as visitas estão sendo restauradas poderosamente. Hoje nós fomos numa visita que foi tremendo, né? Houve salvação na casa. Então, nós fomos perdendo essa imagem, mas por causa do ambiente, nós permitimos que o ambiente tire essa reflexão de Jesus. Aí eu falei, meu Deus, isso é muito sério. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram, quantas vezes eu deixei me influenciar, e a imagem de Cristo, não é que ela saiu de mim, parou de refletir. Que a Bíblia diz que como um espelho, nós refletimos a imagem do Senhor, de glória em glória. Aí Deus pegou e falou, se eu não te tirasse do ambiente que você estava, não tinha como te restaurar. Eu falei, isso é mais sério ainda. Porque quantos irmãos estão dentro de prédios de igreja, sem refletir a imagem do Senhor, andando, fazendo coisas e não reflete a imagem do Senhor. Aí eu falei, pai, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Então, não permita que o ambiente, seja ele familiar, seja ele espiritual, seja um ambiente profissional, não permita que o ambiente impeça você de refletir ao Senhor. E Deus foi me falando de vários assuntos, porque dependendo a rodinha que você está no teu trabalho, isso impede de você refletir ao Senhor. Dependendo do ambiente, o momento que você está com a tua família, nós paramos de refletir ao Senhor, porque nós nos envolvemos com aquilo que está externo, e a vontade de Deus é que nós refletimos o Senhor em todos os lugares. Foi para isso que nós fomos chamados, para refletir o Senhor em todos os lugares. Amém? Então, se você
passou por algumas afrontas, algumas pessoas te afrontaram, né, ou algumas situações, creia que foi por causa da imagem de Cristo. Você sabia que a imagem de Cristo traz autoridade? Então presta bastante atenção no que eu vou falar. E aí Deus, isso eu estou falando de uma conversa que eu tive com Deus por algumas horas. Eu fiquei umas 2 horas conversando com o Senhor a respeito desse assunto e Ele me revelando. Daí Ele foi mostrando algumas situações que aconteceram na minha vida que eu não era afetado. As pessoas tentavam afetar e eu não era afetado. Por quê? Por causa que a imagem de Cristo traz autoridade sobre você. E quando essa imagem foi se perdendo, foi parando de refletir, aí a gente sofre alguns ataques. Porque você perde a autoridade. Então, certa vez eu mandei um rapaz buscar uma pessoa na época era na célula. Presta bastante atenção nisso, você vê quanto a imagem de Cristo te traz autoridade. Esse rapaz pegou o carro do José Bonifácio, alguns irmãos aqui conhecem, só que ele estava sem carta. Ele foi buscar a pessoa e em uma curva ele bateu de frente com uma moto. O cara da moto caiu, se machucou lá, chegou a viatura de polícia. E aí aquele vulco-vulco, né, aquela confusão, prende, não prende, pega, não pega, ligaram para mim. E eu estava bem no momento da célula, no momento do louco. Eu falei, irmãos, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. Irmãos, aquele dia eu percebi o quanto que Deus tinha me dado autoridade sem eu saber. Eu não tinha ainda a revelação da imagem, mas eu percebi a autoridade de Deus. Aí eu cheguei lá, tinha uns 4 policiais querendo prender. Aí eu fui lá na rodinha, eu cheguei no meio dos policiais, cumprimentei ele, dei boa noite. Falei, ó, o rapaz está com a gente, estamos ali numa célula orando. E eu pedi para que ele viesse buscar uma pessoa e o rapaz da moto lá no chão. Aí a polícia virou para mim e falou assim, e o que nós vamos fazer agora? Aí eu falei, peraí, eu falei, primeiro eu vou orar pelo cara da moto. Ele falou, tudo bem, nós vamos aguardar aqui. Eles ficaram lá esperando, eu fui lá, orei com o cara da moto. O cara estava revoltado, querendo que pagasse a moto dele, não tinha feito nada, mas sabe como é, né? Motoqueiro. Ele estava nervoso, eu falei, posso orar com você? Aí eu orei com ele, falei, nós vamos te levar para o hospital, vamos te dar toda a assistência. Só que o rapaz está sem carta, foi um erro da nossa parte, tá? Ele entendeu e falou, então tudo bem. Mas eu estou mal, eu preciso ir para o hospital, nós vamos levar você. E eu, nessa época eu já tinha carta, verdade. Aí voltei nos polícias, eu falei, ó, é o seguinte, nós precisamos levar o cara para o hospital, tirar o carro daqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar o carro antes que o CT chegue. Eles tinham batido no portão de um cara, o cara já tinha chamado o CT. A polícia pegou e falou, nós vamos com a viatura na frente, deixa seu carro aí, vai dirigindo aquele carro do menino e vamos para o hospital. Chegou a ambulância e nós fomos para o hospital, os polícias deixaram conduzir. Nós fomos com um carro de polícia, como carro batedor, nos conduzindo. Olha que maravilha! Então presta atenção, mas é por causa da imagem de Cristo que reflete em você, não é por causa de você. E aí muitas pessoas usam essa imagem de forma inconveniente, de forma errada, e acabam prejudicando alguns irmãos, a vida de algumas pessoas, tanto no trabalho e em vários lugares. Só que Deus sempre nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Então, uma coisa que na casa do Pai acontece é que a imagem de Cristo é restaurada em você. Amém? Então, quando Deus liberou essa palavra para nós, que a igreja é a casa do Pai, isso é poderoso demais, porque todo mundo fala, né? Vamos à casa do Pai. Mas a casa do Pai é lugar de restauração, lugar de refrigério, lugar de você ter paz, lugar de você ser bem recebido, né? Como é que pode as pessoas hoje estar com problema e não querer vir à igreja? Se você pensar qual é o lugar que as pessoas estão com problema, deveria ir. É para a igreja. Ah, mas não, porque as pessoas estão cansadas, né, de tanta conversa, de tanta história, e nada muda, porque perdeu a essência do Senhor Jesus. Amém? Então, você vê o que é autoridade, né? Que essa imagem traz. Cristo chega lá e vira a mesa. Você não vê em momento nenhum dizendo,
se você ler a Bíblia, que alguém afrontou Jesus. Sabe o que eles fizeram? Foi cada um com um cantinho e falou, deixa esse cara aí, quem é que mexe com ele? Porque eles perceberam o quê? Ah, isso, irmão, vamos ir pra frente aí que o negócio quentou. Ó, tem lugar aqui também, ó. Aqui é mais preto, ó. Pode sentar aqui, ó. Vem mais pra frente. E alguns irmãos sentem aqui, ó. Você vai sentar aí. Só te ver por da câmera. Então, qual é a intenção de Deus restaurar a imagem em nós? Para que essa autoridade de Deus, através da imagem de Cristo, flua em nós o tempo todo. Então, como eu estava falando, quando Cristo vira a mesa lá, você vê que ninguém mexe com ele. Ele tem aquele momento, né, que ele toma uma atitude de mudança. A casa do meu pai não é lugar dessas coisas. Então você tem que começar a perceber em você o que eu faço que não é lugar lá na casa do pai. Vira mesmo. Vira, vai ter que vou virar, vou jogar tudo pro alto e toma uma decisão e muda. Outra coisa que a autoridade, através da imagem de Cristo, faz, vocês sabem a história de Gadareno, o endemoniado lá. Só de Jesus chegar, ele já vai se ajoelhando, já vai abrindo o coração. O que viesse fazer aqui? Ainda não é tempo, filho do Deus Altíssimo. Sabe, quando você chega numa casa, as pessoas reconhecem quem você é. Você é filho. É por causa da imagem do Pai. Amém. Sabe aí, outro momento, Zaqueu está lá em cima de uma árvore. Porque ele queria ter um encontro com Cristo, porque ele não tinha imagem nenhuma, né? Ele era completamente deformado. E aí Jesus olha para ele e fala, desce daí. Hoje eu entrarei na tua casa. Permanecerei um tempo lá na tua casa. Né? Quando Jesus quer transformar isso, ele começa a caminhar conosco, andar conosco. E o mais interessante, se você ler a passagem, sabe o que acontece? Antes que Jesus entra e senta. Antes que Jesus fale alguma coisa, olha a importância de Jesus estar com você, estar em você. E você perceber isso. Antes de Jesus falar alguma coisa, ele tem uma atitude. Hoje, Senhor, eu entregarei tudo. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Jesus não tinha falado nada. Porque só a presença do Senhor traz esse impacto das pessoas quererem mudança. Amém. Mas é por causa dessa imagem. Permita que essa imagem do Senhor flua em você. Agora pega o seu papelzinho aí. Nós vamos fazer alguns momentos, amém? Amém. Então pega o seu papelzinho aí. Tem lá a primeira parte, o homem espiritual. A segunda, eu alinho o meu corpo para o propósito de Deus, que é de glorificar Deus. Ainda tem esse assunto para tratar. Mas essa parte aqui, eu alinho o meu corpo com o propósito da criação, que é de manifestar a imagem de Cristo, amém? Então, diz assim, o meu corpo foram feitos para refletir a imagem de Deus. Fomos criados para isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Fui criado para manifestar a imagem do Senhor, Jesus. Agora, fique de pé e vamos declarar isso. Amém? Vamos praticando. Já que você não conseguiu ler a semana, vamos lendo alguma parte aqui. Amém? Fecha o teu olho. Não esquente com o papel agora. Você vai somente repetir o que eu disser. Fala, eu declaro. Qual é o lugar que Deus reservou para nós como corpo? Não é porque nós se preocupamos muito com o nosso espírito e nos preocupamos muito com a nossa alma. Então não adianta você ter as faculdades do espírito exercitadas. Você pode ser uma máquina, né, lá com a intuição, com a consciência, com a comunhão. É bom você estar em perfeito estado com isso. E você pode estar também com a faculdade da sua alma, a mente, a vontade, a emoção, tudo certinho, a emoção estabilizada. Mas se as faculdades do seu corpo não estiverem de acordo com a vontade
vontade de Deus, nós só somos completos quando essas três partes funcionam bem ao mesmo tempo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Já pensou se só um agisse e o outro Deus ficasse no banco assistindo? É por isso que nós somos um ser uno, porque a vontade de Deus é que nós manifestemos Ele por completo em nosso espírito, alma e corpo. E nós estamos nesses dias ministrando sobre o corpo. Primeiro nós vamos aprender sobre o corpo. Nós não podemos fazer uma salada mista, gerar uma confusão, até mesmo nas orações. Nós estamos orando para que haja transformação em nosso corpo. Depois vai vir a parte do espírito e depois vai vir a parte da alma. Mas quando nós começamos a falar do corpo, aparece um monte de coisa. Se na verdade nós começarmos a ministrar sobre o corpo, dá uma ministração o ano inteiro, tem assunto para ministrar a respeito do corpo. Agora, como é que eu vou entender o que Deus reservou para mim? A Bíblia fala sobre o que Deus reservou para nós do corpo, que nós não damos muito valor para isso. Tem alguém aqui que valorizou? Seja honesto contigo mesmo. Eu nunca dei valor para isso de fato. De verdade. Né? O mesmo Deus da paz, lá em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Eu cansei de ministrar isso em encontros. Na cura da alma. Que o teu espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fazia até um teatrinho lá, falava do espírito, alma e corpo e dispensava logo o corpo. O corpo não vai virar pó mesmo, né? Esse aí vão receber um corpo glorificado. Então nós ficamos preocupados com o corpo glorificado que nós vamos receber lá. É importante nós se preocuparmos com isso. Mas e esse corpo aqui? Deus quer que a eternidade se conclua por completo em você através do seu corpo. Porque quando nós não valorizamos isso, tudo entra pelo nosso corpo. Você pode ver que tudo começa no seu coração, parte para a sua alma, ataca os sentimentos, a emoção, a vontade, mas o resultado dele final é no corpo. Ou a pessoa acaba numa cama, ou acaba num boteco bebendo, né, ou acaba brigando, ou ficando na ira. O resultado final é no corpo. Tudo vai resultar no corpo. E aí vem o desânimo, a pessoa não quer participar de mais nada, o corpo perdeu a disciplina. Porque o nosso corpo foi feito para ser disciplinado aqui. Disciplinado e restaurado. Não sei, lendo o que eu vou ler aqui no decorrer da ministração, eu fiquei chocado ontem quando Deus me falou. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quando você toma um choque? Eu falei, eu estou 14 anos servindo ao Senhor e até agora essa parte minha continua morta. O que fazer então? Então, é impossível nós negarmos a existência de uma relação entre o nosso corpo e o espiritual. Por quanto tempo eu negligenciei isso? Por quanto tempo eu não liguei para isso? Minha preocupação era, Senhor, me dá dons, talentos, né? Me capacita, me leva a um novo nível, me dá dor de oração, não sei o que lá, mas o corpo, um bagaço. Não só o bagaço de engordar, de não ter controle, né? Você vai entender por quais motivos. Tem muita gente que não consegue vir para a casa do Senhor por causa de enfermidade. Tem muita gente que não consegue vir para a casa do Senhor por causa de soberba. Por quê? Porque resultou tudo no corpo. E aí gera uma sequência de enfermidades infinitas que a pessoa não consegue vir mais para o Senhor. Mas Deus vai nos dar palavra para restaurar essas pedras vivas. Então, por que é que Deus então nos construiu dentro de um corpo? Se não fosse importante, Deus não tinha nos criado dentro de um corpo. Se Ele criou, então, o que eu vou fazer com esse corpinho? O que eu vou fazer para que isso possa completar a boa carreira? Quando Paulo fala, eu completei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate, isso é muito sério. Ele está falando de ser um ser completo. Quando ele fala, né, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, ele sabe o que está falando.
Às vezes eu fico pensando, eu chegar diante do meu filho que está ali sentado e falar, filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Você consegue parar de frente com o teu filho hoje? Olha o estreito aí. E falar, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Para você ver o quanto que nós necessitamos de restauração. Mas é de glória em glória, como um espelho, de glória em glória, contemplando a face do Senhor, nós seremos transformados. E olha que coisa, né? A Bíblia diz lá em João 1 que o Verbo se fez carne. Jesus se esvazia da própria glória, né? Ele entra num corpo de pecado, um corpo mortal, para nos ensinar a forma correta que nós devemos andar aqui nessa terra. Qual é a forma que nós devemos tratar com o nosso corpo? Então, abra a tua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos ler bastante hectares. Romanos 8. Amém? Todos acharam? Amém. Agora, pois, 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível a lei, na qual estava enferma pela carne, isso Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aonde é que o pecado está condenado em nós? Não é no espírito e não é na sua alma. O pecado está condenado na nossa carne. Irmão, isso é sério demais. Então quer dizer, nós temos uma carne que ela precisa ser restaurada. Nós temos uma carne que está morta, nós vamos ler aqui daqui a pouco. Então, não tente resistir ao seu corpo, porque a Bíblia nos instrui a fugir das tentações da carne e resistir ao diabo. E nós muitas vezes tentamos ser fortalecidos no espírito e esquecemos essa parte. Aí você fica completamente fortalecido em teu espírito, melhorando a sua alma, buscando até livro de autoajuda, disso, daquilo, mas enquanto o pecado está condenado na nossa carne. E aí daqui a um pouco você está bem, em 1 minuto, quem é casado sabe disso, em 1 minuto de conversa, você estraga tudo. A sua carne grita, e você estava ali orando, intenso, ajoelhando, rolando no chão. Senhor, obrigado que eu sou transformado. Daqui um pouco, a carne grita. A condenada, ela é condenada à morte. Não, você que era mulher. Essa é quase que nem o corpo, só lava. Brincadeira, irmãos, a mulher é bem, sabe, nossas vidas, amém? Então, irmãos, você tem que entender que esse corpo, você não vai conseguir resolver o problema dele sem ligar as coisas espirituais. Nós necessitamos de Deus no nosso corpo mais do que em qualquer outra área. Eu vendo isso daqui, comecei a ler, a buscar, tem várias coisas em 2 Coríntios, 1 Coríntios, que vai falando sobre a relação do corpo. E aí você fala, meu Deus, quer dizer, o espírito é muito mais fácil de lidar, porque ele vem de Deus. Nós precisamos simplesmente exercitá-lo. Pronto, umas horinhas de leitura, né, de louvar o Senhor, você exercita o espírito. A sua alma ali, com o esforço da tua parte, você consegue evitar algumas coisas, mas a carne não tem jeito.
A carne é um esforço, é uma guerra que nós devemos levar, porque Paulo ele fala, nenhum espinho na minha carne. Nossa, ele está falando de um povo ali, mas reflete aonde o resultado? Refletia no corpo dele, ele sentia. Eu imagino quando a situação se refletia por causa daquele povo, vinha o desânimo. E aí ele fazia coisas que ele mesmo não queria. Ele fala, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Por que ele cometia o mal? Porque a carne dele está condenada. Você pensar naquele malzinho que você investe, você fala, você faz, você não sei o quê. Daqui um pouco o amado está lá de novo na sarjeta. O que aconteceu com Paulo? Paulo gritava na carne, falava, Deus, o que acontece? Dá vontade de dar um abraço mais envolvente. Então, nós temos que compreender isso aqui, amém, amados? Vamos lá. A fim de que continuando aí, no 4, tá? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha a afirmação aqui do apóstolo Paulo, que nós não andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Isso é verdade? É verdade em alguns momentos. Em alguns momentos nós andamos segundo o Espírito, mas a grande maioria deles é segundo a carne. Quando nós não conseguimos pegar um folhetinho desse de 5 minutos de leitura e 20 de oração, é porque nós estamos andando segundo a carne. Porque o teu espírito está clamando ali para que você leia isso, para que você exercite, para que você faça isso. Mas o teu corpo, ele está resistindo você. É por isso que a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne. E a carne milita contra o espírito. É por causa dessas coisas. Paulo está afirmando que nós andamos pelo Espírito e não é pela carne. No 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Agora presta atenção, coloca lá em Gálatas 5. Sai um pouquinho de Romanos, vai para frente, mas deixa marcado aí que nós iremos voltar para Romanos. Gálatas 5, está um pouquinho para frente. Ah, deixa eu falar um negócio desse papelzinho aqui, ó. Se você virar, tem um errinho aqui, ó, mas que você corrija aí. Ó, no outro lado da folha, deixa eu ver onde está aqui. Meu Deus. Aqui, lá embaixo, no final da folha, está marcado Gálatas 6:22. Não é, é Gálatas 5:22, tá bom? Depois nós iremos corrigir isso. Um erro de escrita. Gálatas 5:19. Então, a Bíblia está dizendo que o pendor da carne dá para a morte. Então vamos ler. Todos acharam? Amém. Amém. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só o quanto que a tua carne tem o poder de influenciar no reino de Deus na sua vida. É muito poderoso. Agora, irmãos, olha quantas coisas. Quando nós pendemos para a carne,
Você vê como nós necessitamos de transformação nesse corpo. Porque isso aqui está só um pouquinho de coisa aí, viu? Porque se ele vai pôr tudo que a nossa carne faz, de verdade, né, é pouquíssima coisa aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Agora, vamos pegar só a idolatria aqui. Aí a gente pensa assim, não, idolatria é você pegar uma imagem e ficar adorando ela. Não, olha aí para o seu irmão, fala assim, não. Idolatria, olha aí para o seu irmão e fala, idolatria é tudo aquilo que você põe em seu coração e gasta tempo com elas. Sabe, então às vezes ali você tem o seu carro e você cuida do seu carro, faz isso, faz aquilo. Meu carro não carrega ninguém. Eu vou para a igreja, mas não carrego ninguém porque eu não posso sujar, não posso isso, não posso aquilo. É idolatria. Você idolatra o seu carro, idolatra um filho. Então, olha, são uma infinita número de coisas que pode haver na nossa carne que precisa ser transformado para que essa imagem de Cristo venha refletir em nós. Então, o que tem nesse papelzinho aqui é pouco, porque aqui dá muito tempo de oração, né? Como é que eu vou refletir a imagem de Cristo sem ter idolatria em meu coração, sem ter avareza no meu coração, sem ter inveja em meu coração, sem ter dolo, sem ter palavra torpe? Que na hora, no momento, tem hora que a boca quer falar umas coisas que fala, meu Deus, quem foi que pôs isso aqui? Né? Começa a sair coisas, você fala, meu Deus, é eu mesmo? Então, né? Quem dirige sabe bem disso, quem é casado então sabe muito mais. Eu não sei quem é mais duro, se é o trânsito, se é o casamento. Os dois estão lá de frente. Mas o trânsito e o casamento estão lá de frente. mas o carro dá para parar de dirigir. O carro você pode o casamento, nós temos que ir junto. O carro você fala que eu vou falar com o problema, eu paro de dirigir, resolvi. Casamento só fica com a morte. Só com a morte, pronto. Mas às vezes já está morto. Esse é o grande problema, porque às vezes já está morto. Né? Tá ali, por isso que a Bíblia fala que é um corpo mortal. É um corpo em processo de sepultamento. O nosso corpo já nasce num processo de sepultamento, em direção à sepultura. Esse é o problema. Por isso que a Bíblia fala lá de pecado mortal. E muitas vezes nós não entendemos, né? Muita gente tem muita dúvida em relação ao que é o pecado mortal, né? Que isso nos faz perder a salvação. O pecado mortal que a Bíblia está falando ali é o pecado que te faz morrer antes de você cumprir o propósito. É o pecado de morte mesmo. É um pecado, por isso que a Bíblia fala um pecado mortal, não um pecado de morte. Então você tem que entender essa diferença. O que é um pecado mortal? É que ele vai morrendo pouco aos poucos. Então, na verdade, muitas pessoas morrem antes de cumprir o propósito. Eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que morreram antes de cumprir o propósito. Tinha tudo para cumprir o propósito e não cumpriram. E esse pecado mortal te faz perder o reino. Eu fico pensando, meu Deus, era tão jovem, morreu. Porque preferiu buscar as coisas que se tornam inimizade para Deus, as coisas da carne. Estava lá firme no Senhor, quando estava, estou firme, estou na igreja, estou louvando, estou buscando, estou lá na casa de oração, estou louvando, estou buscando, mas daqui a um pouco estava lá de novo. E aí vem, você tenta alinhar as coisas, né, buscando na palavra de Deus, daqui a pouco a pessoa firma, daqui a um pouco está lá de novo. Até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Vou me encontrar 10 dias depois no hospital com a cabeça inchada, ninguém sabe até hoje quem foi que espancou. Uma pessoa que tinha chamado, que tinha propósito, morreu antes do tempo. Está salvo, mas o reino se foi. Por opções que influenciaram a carne dele. Irmãos, então é muito sério você saber o ambiente que você está, para que esse ambiente não faça com que essa imagem sume. Se esse ambiente está afetando, você tem que levantar um clamor para Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso estar nesse ambiente, mas eu ser um influenciador através da imagem de Cristo. Eu não posso permitir que essas pessoas me influenciem.
Isso é muito sério, e às vezes nós, por causa do coração, nós aprendemos que o cristão tem que amar, né, tem que suportar, tem que gostar, mas isso não está dizendo que você tem que ser influenciado. Ah, mas eu não quero ferir essa pessoa. Eu passo, vou ali com ela, mas eu não faço nada que ela faz. Mas eu vou por amizade. Não vai. Não vai, porque a tua carne é mortal, ela está no processo de sepultura. A nossa carne está no processo de sepultamento. Amém? Voltamos lá para Romanos. Romanos mesmo, 8. Por isso, o pendor da carne, no versículo 7, Romanos 8, versículo 7. Amém? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só, quantas afirmações fala aqui, que a carne não está sujeita às leis de Deus. Jesus disse assim, e aí nós vamos tendo cada vez mais interpretação errada, algumas revelações erradas, porque nós vamos ouvir. Nós estamos no tempo da graça, não estou mais no tempo da lei, posso fazer o que quiser. Essa hipergraça veio para danificar, para deformar a igreja. Jesus Cristo morre numa cruz para nos livrar do pecado. Ele morre na cruz, presta bastante atenção, para vir a graça. Na cruz todos os pecados estão encerrados nele, estão consumados nele. Então por isso eu posso pecar? O que a hipergraça mostra é que você está livre para fazer o que quiser. Não é verdade. É lógico. Aparentemente mais difícil, mas quando você alinha o corpo, a alma e o espírito para andar dentro do padrão de Deus, se torna uma coisa leve, uma coisa fácil, né? Nós vamos fazendo a obra aqui, você vê, nós estamos aqui de setembro para cá, o quanto Deus tem nos abençoado. Nós começamos aqui, eu, o Paulo, a Cláudia, né, a Yara, a Fernanda, e aí veio o Adriano e a Cristina. Começamos aqui numa casa de oração, e aí esses dois são muito evangelistas, de repente vieram com uma turma. Hoje nós estamos com uma casa de oração lá no Jaqueline, e nós estávamos quase, contando com adulto e criança, umas 70 pessoas, terça-feira. Aí você fala, Deus, nós temos 5 meses, 6 meses de ministério, não dá 6 meses ainda. Lá em Pirituba, a mesma coisa. Só que nós não estamos falando de quantidade, de qualidade. Os irmãos aqui, tem momento que eles põem lá no grupo, que Jesus estava andando aqui. Eu falo para o Senhor, nós queremos viver isso. Não adianta ter 70 pessoas e Jesus não está ali no meio. Não adianta. Aleluia. O que importa é a presença do Senhor. É por isso que nós estamos começando esse ministério, para que a presença do Senhor seja mais importante do que o número de pessoas. Amém. Essa é a verdade do Senhor. Amém. Então, sabe, não se preocupe. Falei da outra vez, se você chamar as pessoas não quiserem vir, Jesus vindo é o mais importante da sua reunião. Glória a Deus. Permita que Ele faça a reunião por você. Amém. Então, nós temos que começar a compreender que a nossa carne ela não vai se encaixar dentro desse padrão. Por isso que eu tomei um choque. Eu falei, Deus, eu tenho 14 anos servindo ao Senhor. Eu não posso, foi glória a Deus que descobrimos isso agora, né? Que a carne precisa de ajuda. E essa aqui de muito mais, né? Uma academia, né? Uns negocinhos mais para ajudar. E você sabia que isso faz parte? Tem pessoas que por causa de enfermidades do corpo, peso, né, a sua saúde está debilitada por causa de pressão, diabetes, isso e aquilo, ele não aguenta servir ao Senhor na sua plenitude.
por completo, porque o corpo não ajuda. A pessoa está indisposta, a pessoa está não sei o que, mas por que isso? Não é porque ela não se preocupou, não é que não se preocupou, não teve revelação dessa parte do corpo, irmãos. Isso para nós é novidade. Por isso que o Senhor é novidade de vida. A palavra do Senhor não passa. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor se renova cada dia. E esse renovo é que está fazendo que essas revelações venham a nós como uma mesa preparada com pão fresco. Nós estamos nos alimentando de pão fresco, irmão. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas é comer pão vindo da mão do Senhor, quentinho. Sabe aquele pão que a avó faz, sai do forno? Aquele pão preparado, o Senhor está preparando espiritualmente para nós, entregando assim, ó. Come aqui, meu filho. Come aqui, ó. É isso que o Senhor está preparando para nós. Aí o Senhor vem mostrando que nós ficamos com esse corpo mortal servindo Ele por muito tempo. Tem gente 50 anos servindo ao Senhor e o corpo indo para a sepultura. Jesus poderoso. Vamos continuar lendo aqui. No 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos para o versículo 10. Agora aqui, irmãos, versículo 10, 11, 12, 13. Ele traz a verdadeira luz do Senhor a respeito do que é a nossa carne. Ele fala aqui o que é a nossa carne. Não vai dar tempo de ministrar tudo que nós podemos fazer para vencer essa morte da carne e os benefícios de quando você vence essa carne. Não dá para ministrar tudo de uma vez só. Mas vamos ler o 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Meu Deus. Se na verdade Cristo está em vós, o nosso corpo está morto. Como é que está o meu corpo então? Morto. Olha só, a Bíblia, qual era o meu conhecimento antigamente? Presta bem atenção, que eu espero que eu acho que era o de todo mundo. Pelo menos da grande maioria. Pode não ser de todos. Então o conhecimento era o quê? Eu tenho um corpo, né, que carrega uma alma e um espírito mortificado. Eu sempre falei do espírito mortificado. Aí o espírito para a pessoa. Quando você confessa Jesus, o seu corpo continua da mesma forma. Você vai receber um corpo glorificado. A tua alma precisa ser transformada. Mas o teu espírito vive e fica na hora. Só falo da vida do espírito. E a morte da carne fica encostada. Na verdade, qual é a situação de todo ímpio? É uma alma com espírito e um corpo morto. Morto. Segundo a Bíblia, está morto. E qual é a situação inicial de todo cristão? É uma alma, um espírito vivificado e um corpo morto. E aí nós vamos com tudo tratar do espírito. Vamos fazer curso disso, vamos fazer curso daquilo, vamos ler isso, vamos por onde eu começo lembrando. Isso. E aqui o Senhor quer primeiro tratar o exterior. É porque o seu interior, ele diz que o Espírito vai te convencer. Aleluia. De todas as coisas. Glória a Deus. Então eu preciso dar um jeito nisso aqui. Vamos continuar. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vós. É só o Espírito Santo de Deus que vivificou o Espírito morto, tem o poder de vivificar a sua carne mortal. Aleluia. Uau!
Só que para isso, irmãos, nós precisamos de revelação do Senhor. Como é que eu vou fazer para que esse corpo mortal, agora depois de 35 anos servindo o mundo e 14 servindo ao Senhor, sem saber que ele está morto? Eu vou começar a ter vida no meu corpo agora. A partir dessa semana, eu tenho menos de uma semana de vida no corpo. Isso você não sabe o quanto que eu melhorei. Eu já achava que eu era bom de disposição, eu já achava que eu era bom nisso, naquilo. Vocês não têm noção quando eu deixei o Espírito Santo mudar o meu corpo. Eu estou falando de experiência em poucos dias. Estou falando de experiência aí de 3, 4 dias. De experiência. Primeira coisa que lendo isso daqui, ó, nós terminamos falando do fruto do Espírito, que precisa fluir em nós. Mas nós precisamos acabar com os frutos da carne. Como? Você tira a ira, coloca a mansidão. É de pouco em pouco, é de glória em glória. Como o espelho sendo transformado. Esse Espírito que vivificou a Cristo. Escuta, isso aqui é uma afirmação. Isso aqui não é talvez o Espírito que vivificou a Cristo Jesus possa ressuscitar e dar vida à tua carne mortal. Não. Escuta, o Espírito Santo já venceu o desânimo que havia em você. Aleluia. O Espírito Santo já venceu a ira que havia em você. Já venceu a desilusão que havia em você. Está tudo isso daí sendo colocado no Espírito. E já está onde? Em você. No seu corpo. Por isso que lá em João 14, 23, se eu não me engano, ele fala que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor e o amarmos, está dizendo que Deus, Ele virá, nós viremos e manifestaremos a Ele, manifestaremos em você. O Senhor está falando que Ele mesmo virá morar em nós. O próprio Senhor vem morar em nós. Vamos ler isso lá em João. Deixa Romanos marcado aí. Irmãos, se nós praticarmos esses versículos, João 14, deixa eu ver se é o 23 mesmo. Isso, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que poderoso isso. O Senhor está falando que o Deus virá, e ele também virá. E às vezes nós falamos, né, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Não, o Espírito Santo, Deus e Jesus habita em mim. São os três. Então você é um vaso, um corpo mortal, que carrega poderes dentro de você que você não tem noção. Tem que andar assim, ó. Te leve. Andar macio, porque você está carregando algo muito poderoso, muito precioso. E isso daí tem que se tornar em você uma vestimenta. Não pode ser como essa roupa, que quando eu vou tomar banho, eu tiro e fico nu. Tem que ser uma vestimenta que não sai de mim. Tem que ser algo impregnado em mim. De revelação, de conhecimento, de luz, de sabedoria, de certeza, de confiança, de esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse revestimento de Cristo em mim é que vai fazer com que essa carne mortal seja vivificada no Senhor. Amém? Volte lá em Romanos. Romanos 8:12, tá? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos nada para a carne. Você não deve favor para a carne. Você não deve obrigação à carne. Você não deve obediência à carne. A Bíblia confirma isso. Nós não devemos nada. Nada. Você não deve nada. Como se constrangido viver segundo a carne. Nem aqueles momentos. A pessoa me chamou ali para uma maladinha, mas é meu amigo desde a infância. Se sinta constrangido não, dizer para ele, eu não participo mais disso. O Espírito que habita em mim não permite que eu vá lá nesses ambientes, para que a imagem do Senhor não seja refletida lá. Porque esses lugares podem ocultar a imagem do Senhor que há em você. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Olha só, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes, quem é que vai mortificar a carne? O Espírito. Permita que o Espírito mortifique as ações da carne. Mas isso tem que ser assim, uma explosão dentro de você. E aquelas coisas que a sua carne fazia naturalmente, porque ela é que manda, você vai fazer com que o Espírito mortifique essas ações. Sabe aquelas explosões na hora? Está tudo certo aqui. Está tudo resolvido. Daqui a um pouco você explode. Então tem ações, eu achei muito bonito o testemunho da Fernanda na casa de oração. Ela falando que Deus convidou ela para uma organização na casa dela, né? E nós precisamos ser chamados por Deus, alguns que nem eu, né? Que foi assim desorientado nessa parte. E aí, ela falou algo que parece simples, né? Pequeno. E Deus chamando ela para esse acerto. Ela falou, e teve um dia que eu saí e consegui arrumar minha cama. Sabe, parecia tão pequeno. Mas é a permissão do Espírito. Você vê, lembra isso aqui? Alguns dias, essa permissão do Espírito mortificar os efeitos da carne. Porque a carne não quer, ela levanta, ela está acostumada com a desordem. Ela está acostumada com a bagunça. Por isso que o Senhor fala, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Essa vida tem que fluir disposição. Essa vida tem que fluir ânimo. Então começa a lutar aquilo que você não conseguia fazer. É simplesmente sair de casa e arrumar uma cama, então faça. Isso é o exemplo dela. Mas se nós formos pegar aqui exemplos, tem infinito. Eu mesmo posso dar de mim vários. Que eu preciso colocar em prática. Então uma das coisas foi isso aqui, eu me dediquei. Eu falei, eu vou ler isso aqui a semana inteira. Estava ontem à noite escrevendo a palavra e lendo isso daqui. Escrevendo a palavra e lendo isso daqui. São decisões que nós temos que tomar. Porque a carne que é mortal indo para a sepultura, ela quer dominar. E ela fez isso comigo por 48 anos. Diz que a vida começa depois dos 40, acertou no tempo. Então nós sabemos que as obras da carne quais são? Lascívia, prostituição, avareza, inveja, tudo isso. Agora vamos pensar então. Deus deixou 9 dons, certo? São 9 os dons do Senhor que podem fazer com que o Espírito aperfeiçoe nossa carne. Vamos ler, vamos ficar de pé. Vamos praticar um pouquinho. Pega sua folhinha. Não acabou o culto ainda. Nós vamos praticar. Fique de pé. Já vai vencendo o sono aí. Vire a sua folha. Lá tem os frutos da carne que é uma é infinito. É um negócio, parece estranho, né? Quando você vê lá em Deuteronômio 15, os benefícios de você servir ao Senhor são só 15. Se você servir atentamente ao Senhor. Mas se não servir, é 60 e poucos de muito. É uma semente que dá que nem milho. Agora, na carne muda. Você vê que as obras da carne é infinita. Se você pegar é um monte, mas do Espírito de Deus são só 9.
Porque Deus não precisa de muito. Aleluia. Ele precisa só de um espírito com alguns dons para transformar totalmente a sua carne. Amém? Então, vamos começar orando. Fala, Senhor Jesus, nesta manhã, volto para o meu homem espiritual e para dentro do meu ser e alinho o meu corpo, a minha alma, o meu coração, o meu espírito. Declaro, meu corpo é instrumento de transmitir, de transferir a sua imagem e a sua glória através do meu corpo. Por onde eu andar, manifesta a tua presença de dentro para fora, do meu interior. Flui virtude, poder, vida e unção através de mim. Senhor Jesus, eu consagro. Eu quero que você vai pondo a mão agora. A minha face, o meu rosto, os meus olhos, os meus ouvidos. Eu me perdi aqui, peraí. Consagro a minha boca, as minhas expressões, os meus gestos, os meus sons, a minha língua, a minha palavra, as minhas mãos, os meus pés e as minhas atitudes e comportamentos na imagem de Jesus Cristo. Senhor, transforma o meu ser e através do meu corpo, do meu interior, como um farol, como uma lâmpada que floresce, manifesta essas transformações e reflita em mim a imagem de Jesus Cristo. Senhor Jesus, traz boa consciência ao meu espírito e à minha mente. Volto para o meu ser, ao meu homem espiritual, que reflita de dentro para fora. O meu corpo é o portal, o farol de transmitir e de transferência. Senhor Jesus, manifesta através do meu ser e reflita através do meu corpo. Irmãos, fale com muita força agora o dom do amor, o dom da alegria, o dom da paz, o dom da longanimidade, o dom da benignidade, o dom da bondade, o dom da fidelidade, o dom da mansidão e o dom do domínio próprio. Senhor Jesus, manifesta em mim esses dons, que eu possa ser como um farol para refletir por onde eu andar a imagem do Senhor. Não permita, Senhor, que os ambientes deformem a sua imagem que está sendo restaurada em mim. Eu te agradeço, porque na casa do Pai a imagem do Filho reflete o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar para o Senhor. Glória a Deus. Você falou tudo também? Aleluia. No 14, nós vamos ler até o 17. 8:14, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamados Abba, Pai. Escuta aqui, você não recebeu o espírito de escravidão quando você confessou ao Senhor Jesus. Você recebeu um espírito que traz vida e traz vida em abundância. Não aceite viver atemorizado com coisas externas, preocupado. Hoje é normal as pessoas terem depressão, viverem angustiadas, atormentadas por causa de questão financeira, por causa de coisas que assombram a vida dela, por causa de questões emocionais do passado. Você não está mais sujeito a essa escravidão.
O Senhor nos libertou disso através do Espírito dele, mortificando as ações da carne. Então aceite isso no teu corpo. Essas ações têm que se tornar uma verdade em você. Essas ações que há no Espírito têm que paralisar as ações da carne. E só através do poder de Deus, irmãos, nós vamos receber esse espírito de adoção e verdadeiramente dizer o tempo todo: Abba, Pai. Aleluia. Abba, Pai. Abba, Pai. E você sabia que um filho adotado, ele não pode ser expulso do direito de herança? Um filho legítimo pode. Você sabia que na lei natural pode? Mas um filho legítimo você não pode tirá-lo. Jesus. O filho legítimo você pode, mas um filho de adoção você não pode tirar É forte, Pai. do direito de herança. É por isso que o Senhor fala aqui que como por adoção. Porque você nunca mais pode ser excluído. Aleluia. Você nunca mais pode ser tirado do testamento. Aleluia. E quanta herança há nesse testamento? Quanta herança há do Senhor para nós que somos filhos por adoção? Oh, meu Deus santo. Vai recebendo aí as heranças do Senhor, amém? O Senhor posso falando com você. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, como co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só. Aleluia. Aleluia. O Espírito mortificar o teu corpo das ações da tua carne não está dizendo que não vai ter sofrimento. Porque Cristo sofreu. Só que Cristo foi glorificado. Amém. E a Bíblia está dizendo que da mesma forma que Cristo sofreu e foi glorificado, assim será com nós. Amém. Não permita que o sofrimento atemorize sua vida. Aleluia. Não permita que o sofrimento das ações que estão acontecendo, das situações que estão acontecendo, do que está acontecendo ao nosso redor, isso não pode parar a tua vida, porque esse sofrimento vai gerar em você perseverança. E essa perseverança vai gerar em você confiança. E isso vai te trazer esperança. Aleluia. E essa esperança vai renovar a tua fé. Amém. Porque quando você vencer essa tribulação momentânea, é momentânea. Até o momento que você decidir abandonar ela. Ela só é na tua carne. Você só sente as dores porque você permite carregar. Então abandona. Decida colocar isso verdadeiramente para que o Espírito tenha uma ação na tua carne. E você vai vencer todas essas coisas que te paralisam. Amém? Amém. Aleluia. Do nosso interior flui vida, enquanto do nosso exterior está cheio de morte. Quando andamos cheios do Espírito Santo, exalamos a vida e a nossa carne é transformada. Então, qual é a maneira mais fácil, irmãos, de nós vencermos as obras da carne? É se enchendo do Espírito Santo. É se enchendo do Espírito Santo. Aí você se pergunta, como é que eu faço para se encher do Espírito Santo? Você basta querer. A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está sobre você. E aí, o que vai acontecer com os velhos? Sonharão sonhos. Ou é o contrário? Então, você quer sonhar sonhos proféticos? Permita estar cheio do Espírito Santo. Mas isso tem que ser uma prática diária. Não tente vencer a carne buscando formas, estratégias. Não. Só o Espírito Santo pode vivificar a sua carne. Agora existe um processo, existe um padrão para ser transformado? Existe. Eu vou dar só um exemplo. Tem vários. Eu quero concluir para a gente terminar orando esse papelzinho. Mas vamos lá para
2 Coríntios 4, para nós entendermos isso. 4, versículo 7. Cara, eu fico pensando sobre o apóstolo Paulo. Esse cara tinha umas conversas meio estranhas, né? Olha só. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Ele chama esse corpo mortal, esse negócio condenado, de tesouro. Você é um tesouro para o Senhor, feito em vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, sabe qual é o padrão aqui? Simplicidade. Sabe por que Jesus era cheio de poder? Porque ele era simples. Paulo aqui está falando de você ser simples, porque quando você deixa essa simplicidade, esses frutos que virão sobre você, e virão, porque o Senhor fala: buscai com zelo os melhores dons e ele será dado a você. Quando você buscar esses dons aqui, eles virão. Agora, o que você vai fazer com ele? A glória é para Deus, não é para nós. Isso tem que ser usado para voltar para o Senhor, não voltar para você se tornar o pastorzão, o líderzão, a estrela do momento. Show! Fora de nós isso aqui. Amém. Nós somos iguais. Amém. Nós somos um povo que andamos no mesmo propósito, que andamos na mesma disposição mental. Então, para que a excelência do poder seja de Deus e não seu, senão daqui a pouco você está achando que é você. Eu fui lá, eu libertei aquela pessoa. Eu fui lá, eu curei essa pessoa. É por isso que eu estou cheio de crente afastado da igreja, por causa desses líderes soberbos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Aleluia. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Uau! É morrer todos os dias. O Senhor aqui nos convida para morrer todos os dias. Esse sofrer não pode me parar. Eu estou sofrendo, mas eu não estou destruído. Eu tive ali fiquei perplexo com uma situação, mas eu não estou abatido. Eu posso estar aqui na minha casa sozinho, mas eu não estou desamparado. Amém. Existe alguém cuidando de mim. Essa é a grande verdade que o Senhor está falando aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, como é que manifesta essa vida? Você percebe que você já tem uma ação do Espírito Santo revelando a você que essas coisas exteriores que acontecem para te trazer peso, para te trazer julgo, desânimo, para querer influenciar você: sai daí, não vai mais lá não. Tem que morrer com Jesus. Senão você não vai saber. Daqui a pouco você tá orando: não, eu tenho chamada, daqui a pouco não tenho mais. Não, eu tenho propósito, daqui a pouco não tenho mais. É uma incerteza, porque o corpo não quer que essa vida flua. Ele quer te deixar confuso, ele quer te deixar indeciso, ele quer te deixar ser influenciado por outras pessoas. Por isso que mudou o padrão dos nossos discipulados, por isso que mudou o padrão das nossas visitas. Nosso discipulado não é mais discipulado, é visita. Porque a visita gera comunhão, gera vida de Deus, gera relacionamentos fortes, saudáveis, laços de amor, vínculos. O propósito da visita, se talvez você não compreendeu, é para que você possa vencer as ações do corpo. Porque chega na quarta-feira, o que o corpo quer? Come Big Brother. Come BBB.
E aí eu não posso ir de quarta que eu estou estudando. Dia 3 agora eu termino o meu curso, quarta-feira. Eu vou estar livre, então eu estou indo de sábado. Irmãos, sei que a Luciana vinha hoje, nós fomos numa visita ontem. Aí eu pergunto no carro. Bom, nós vamos lá, Luciana, mas me fala um pouquinho o que está acontecendo com a família. Ela pegou e falou, a moça quebrou o pé. E o que mais? Ela falou, não, quebrou o pé. Eu falei, amém, vamos lá orar pelo pé dela. Por quê? Nós ficamos esperando ser usados, chegar lá, já sabendo das coisas, vamos orar para isso, para aquilo. Não, eu cheguei e falei, meu Deus, Senhor. Aí sentamos lá, eu falei, eu oro pelo pé agora ou oro depois? Cara, Deus é tremendo. E Deus vai nos ensinando. Eu falei, Senhor, não sei o que fazer agora. Sentamos lá, a gente não conhece o povo, ela conhece, já é da casa. Largou a gente lá, vai para a cozinha, vem para lá, vem para cá. Falei, pronto, começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Daqui um pouco o Espírito Santo foi trazendo vida. A filha dela estava lá, eu clamo, eu oro, não sei o quê. Falei, amém. 20 minutos de conversa. O Senhor revelou o que estava acontecendo naquela casa. Nós oramos, saímos de lá com salvação, transformação. E a moça vai vir aqui dar o testemunho depois que o pé dela for curado por completo. Ela vai dia 13, né? Tirar o gesso e não vai precisar de cirurgia em nome de Jesus. Porque ela quebrou o tornozelo. Então, na verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos essa simplicidade de deixar Ele. Enquanto eu estava no caminho, eu estava querendo eu queria saber o que estava acontecendo. Não é importante a gente saber o que está acontecendo. É importante Deus saber o que está acontecendo. E você ser um tesouro em forma de vaso de barro para chegar lá e ser usado. Aleluia! Você é simplesmente o tesouro que o Senhor conduz para um lado e conduz para o outro, segundo a tua vontade. Então, permita-se participar de quarta-feira. Vença isso na sua carne. Fala assim, eu irei visitar alguém. Você vê, chegamos lá, não precisou discipular, não precisou de nada. Foi bate-papo e depois comemos um bolo de fubá sensacional, maravilhoso, né? Para tratar a parte da carne. Porque Deus é bom, amém, irmãos? Que o Senhor venha, feche teu olho. Nós vamos orar o papelzinho ainda. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem preparado, Senhor, pão fresco para nós, uma mesa. Senhor, traga a revelação dessas verdades. Senhor, que tudo isso que ouvimos aqui, que aprendemos aqui com o Senhor, seja um divisor de águas em nossa vida. Senhor, seja como uma flecha que separa ossos e medulas, juntas entranhas, e nós possamos perceber, Senhor, o quanto que o Espírito Santo quer mudar o nosso corpo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós damos total liberdade, Senhor, para que o Senhor nos transforme. E a tua imagem e a tua semelhança reflita em nós. Segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Senhor, nós aceitamos morrer na carne. Fala assim, Jesus, eu aceito morrer na minha carne. E obrigado. Porque o Senhor sabe que eu não sabia que a minha carne estava morta. Amém? Amém? Glória a Deus. Pegue seu papelzinho, fique de pé. Coloca comigo. Olha só, você vai orar aquilo que Deus colocar no seu coração, mas você vai orar essa folha inteira. Amém. Amém? Do seu jeito. Eu sei que vai ser um barulho aí, né? Mas leia em voz audível. Você quer um papel, filho? Separado. Cada um faça a sua oração da forma que você achar melhor. Eu vou orar aqui, vou tirar o microfone para que Deus possa falar com você. Começa no homem espiritual praticando, tá bem?
Nós vamos ler os dois lados e orar. Você vai ver que é um pedaço de leitura, uma parte de oração na primeira parte, e o restante é tudo oração. Amém? Tenha a liberdade de orar. Olha, em voz audível, através do meu corpo, eu tenho a função e o poder de me comunicar, de expressar, de transmitir, de transferir o meu corpo é do Senhor, de comunicação, de contato externo,
contar um testemunho dessa semana. E essa música, ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque assim, irmãos, nós estamos passando por muitas pressões, né? É desemprego, é enfermidade, né? Tudo que é acontecido no mundo, né? E isso tem afetado e às vezes afeta a nossa vida, né? E essa semana foi uma semana onde parece que um tornado passou na minha vida, na minha família, com os meus amigos, sabe? O pastor Eli Anderson, ele vai estar de alta terça-feira. Amém. Para a glória do Senhor. Deus tirou ele da morte. Aleluia! Sabe, 3 médicos dizem que ele era um milagre. 3 médicos. Porque ele praticamente ele foi dado como morto. Ele com menos de 40 anos por conta da Covid. Ele era o caso mais, era gravíssimo o caso dele. De todos os pacientes, ele era gravíssimo. Mas Deus tem uma promessa na vida dele. E para a glória do Senhor, ele vai para casa terça-feira. Então, irmãos, eu fui muito incomodada pelo Senhor para estar aqui falando para vocês. Por mais que haja dificuldade, luta na sua vida, coisas que venham à tona, permaneçam em fé no Senhor. Acredite no Senhor, confie no Senhor, porque Deus é fiel. O Senhor é fiel. A minha casa, tudo aquilo que foi levantado, que eu falei, meu Deus do céu, eu estou perdida. Senhor, não sei por onde começar. O Senhor pôs tudo em ordem e nos fortaleceu a todos. Então tudo que vem nas nossas vidas é para que nós nos tornemos melhor. É para que as circunstâncias a gente possa olhar e ver que Deus tem poder para fazer tudo e nos fazer melhor. Então, que o nome do Senhor seja glorificado hoje em nome de Jesus. Amém, amados. Estamos encerrados, amém? Glória ao nome do Senhor. Que seja uma semana abençoada, que vocês possam seguir em segurança. Vem terça-feira, temos a casa de oração de Jaqueline. Quinta-feira, terça também lá em Vargem Grande. Quinta-feira, aqui em Pirituba, amém? Glória a Deus. Aleluia. Um novo tempo. Vamos orar para que Deus fortaleça a vida do pai do pastor Flávio. Amém.